Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura bíblica hoje encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó. E o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: Deixe o meu povo ir para que me adorem no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que pega o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é com muita alegria que nós iniciamos mais um dia, mais uma manhã, com o coração grato ao Senhor pela vida, grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia para a glória do Teu nome, de mais um dia podermos caminhar ao lado do Senhor. Podemos levantar, respirar, podemos agradecer ao Senhor porque o nosso ser está funcionando, os nossos pulmões estão funcionando, podemos respirar o ar que o Senhor nos dá, nos levantamos com muita alegria nesse dia e gratidão. Gratidão ao Senhor que tem feito maravilhas em nosso meio. Te louvamos e te agradecemos também pela salvação que temos em Cristo Jesus, pelo projeto eterno da salvação em Cristo. Te louvamos pela tua palavra
que, assim como Cristo mesmo explicou, ela testifica de Jesus. A tua palavra aponta para o caminho da salvação em Cristo Jesus, onde Jesus mesmo diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ainda que o mundo profira coisas diferentes e tenta denigrir a tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade. E nós te louvamos porque o Senhor, com mão forte, fez sinais, prodígios e maravilhas e tirou o seu povo do Egito. E ao mesmo tempo que o Senhor salvou o seu povo, libertou o seu povo da escravidão do Egito, o Senhor exerceu juízo contra Faraó e os egípcios que aprisionavam e que oprimiam o seu povo. O Senhor mesmo manifestou a sua glória e a sua graça salvadora, salvando o teu povo Israel do Egito e manifestando a sua graça, exercendo juízo sobre os opressores. Muito obrigado, Senhor, porque essa é a história da salvação. A graça de Deus se manifesta em salvação para aqueles que creem e como juízo para aqueles que não creem. Porque pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom do Senhor. É presente do Senhor para todo aquele que nele crê, porque todo aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. E quem não crê já está condenado. Pai, que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração a cada dia, que possamos crer e observar, crer e obedecer a tua palavra e caminharmos a passos largos com muita alegria, proclamando as boas novas de salvação e aguardando na expectativa a volta gloriosa de Jesus, o nosso encontro redentor com Ele. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Apresentamos também diante de Ti as nossas casas, as nossas famílias, clamando ao Senhor que se levante contra tudo e contra todos que tentam destruir as famílias, tentam destruir as nossas famílias. Visita os nossos lares, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Pai, em nome de Jesus. Que haja salvação no nosso meio, que haja reconciliação, que haja quebrantamento. Muitos dos nossos entes queridos estão presos nas garras do diabo, estão escravizados pelo pecado. E nós clamamos que, assim como o Senhor nos libertou, o Senhor também os liberte, se revele a eles, quebre os grilhões do inferno, que tem prendido eles numa vida de escravidão e de submissão ao pecado e a Satanás. E os liberte, faça de cada um deles um servo fiel e obediente ao Senhor. Visita também os enfermos, Senhor, trazendo conforto, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração da saúde. Clamo ainda, Senhor, que o Senhor nos abençoe de uma maneira muito especial. Vá de encontro àquele que está aflito, angustiado, trazendo paz, trazendo harmonia. Supre, Senhor, em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Aqueles que precisam de cura, que sejam curados, os que precisam de libertação, que sejam libertos, aqueles que precisam de entendimento e sabedoria, que sejam cheios de entendimento e sabedoria, aqueles que estão passando dificuldades econômicas e financeiras, que o Senhor abra as portas, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor dê sabedoria para administrar e que em tudo o seu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome. E este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.